agitação da vida moderna, muitas vezes prejudica a qualidade do sono. Algumas pessoas, inclusive, podem desenvolver um transtorno chamado de transtorno do sono. Dormir pouco ou dormir demais. Quem vai explicar esse transtorno para a gente é o psiquiatra e pesquisador da Universidade de São Paulo, Alexandre Azevedo. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Vanessa. Primeiro, vamos explicar o que é dormir demais e dormir de menos. A grande maioria da população dorme em média um sono adequado entre 7, 8 horas, eventualmente até 9 horas. Dormir demais seria considerado dormir uma necessidade de sono superior a 9 horas por noite ou inferior, em média, 7, 6 horas por noite. Seria considerado dormir de menos. Quais são os prejuízos desse dormir demais? Existe algum prejuízo para o corpo? Sem dúvida. O grande prejuízo da necessidade aumentada de sono diz respeito ao prejuízo social, ocupacional, familiar. Então, vai ser sempre aquele indivíduo que no ambiente de trabalho vai estar sonolento, com prejuízo de atenção, concentração, com baixo rendimento produtivo, tanto profissional quanto estudantil, universitário. E o dormir de menos, o que é que ele provoca no organismo? Em geral, a insônia, ou dormir de menos e a privação crônica do sono vai trazer prejuízos físicos do tipo fadiga, cansaço, sensação de falta de energia, mas pode trazer também alterações de humor, irritabilidade, impaciência, intolerância e sintomas físicos, gastrointestinais, dor no estômago, dores intestinais, dores de cabeça e o conjunto delas. Por que algumas pessoas dormem o recomendável, 8 horas por dia, e mesmo assim acordam cansadas? Algumas pessoas que podem ter número de horas adequado de sono, mas elas não possuem qualidade de sono adequado. Por exemplo, um indivíduo roncador. O indivíduo roncador ele pode dormir as 8 horas de sono necessárias, mas ele vai ter uma perturbação do sono que ele não se dá conta. Pequenos despertares ao longo de toda a noite que vão trazer um prejuízo na soma total de horas de sono. Esse prejuízo vai desencadear uma sensação de má qualidade de sono. A gente vai continuar a nossa conversa sobre sono, só que agora a gente muda um pouco o foco. A gente continua falando sobre saúde. O nosso assunto agora são as grávidas, porque a gravidez também provoca essa mudança de sono durante o período da gravidez. Mas também outra mudança que ocorre durante a gestação são as manchas que surgem na pele. A gente vai conversar com a repórter Bianca Carvalho, que está com a especialista no assunto. Bianca, quais são essas manchas mais comuns? Então, Vanessa, o nome dessa mancha é melasma, uma mancha escura que aparece sobretudo em locais mais expostos ao sol. Rosto, pescoço, por conta de mudanças hormonais que acontecem na gravidez. A gente vai conversar agora com a doutora Mexiene Mendes, dermatologista. Para quem não sabe, gente, o dermatologista é aquele médico que cuida da pele, do cabelo, das unhas, das mucosas. Doutora Mexiene, bom dia. O que a mulher grávida faz, então, para evitar essas manchas, já que elas acontecem por conta de mudanças hormonais? Bom dia, Bianca. A mulher grávida precisa, assim como todo mundo, fazer a prevenção da fotoexposição. Então, ela precisa, desde o início, usar fotoprotetor e repetir. Porque nessa época da vida é uma época em que há alterações hormonais. Assim como em outras épocas da vida, como a adolescência, climatério, que é o período que é próximo da menopausa. Então, nesses períodos de vida em que ocorrem alterações hormonais, para quem tem uma predisposição, que é um determinante genético, existe com a fotoexposição o aparecimento dessas manchas. Então, e depois sai, quando o neném nasce? Sai, depois que o neném nasce, a gente pode tratar e a pele volta a ficar limpa, completamente limpa. Entretanto, em voltando a se expor, novamente as manchas vão retornar. Agora, doutora, engraçado, você está falando de sol. Sol, a gente vê essa exposição em todo canto, né? A gente fala ao vivo agora daqui do parque, logo na entrada da cidade de Camaragibe. Tem muita gente, doutora, caminhando nesse horário. Agora, por exemplo, tem uma sombrinha, mas há pouco estava fazendo muito sol. Nesse horário, muita gente pode pensar que não precisa usar protetor, porque, tá cedinho, não sei o quê. É assim ou não? Não, hoje em dia a gente indica fotoproteção a partir dos 2 anos de idade, diariamente, para a criança que começa a frequentar a escola, então na ida à escola, no retorno da escola,
Porque existe um efeito cumulativo da radiação ultravioleta que aos poucos vai provocando os danos às células. As células aos poucos, no início se recuperam, depois passa a não mais se recuperar e então vai havendo fotodano. Esse fotodano determina um envelhecimento cutâneo precoce, um fotoenvelhecimento, aparecimento de manchas que ora podem ser pré-cancerosas e no dia a dia esse efeito vai ser cumulativo. Então existe a necessidade de uma fotoproteção, existe uma redução atualmente da camada de ozônio, né, por conta da poluição. Então, atualmente existe uma orientação, nós orientamos a partir dos 2 anos de idade que essa criança passe a usar fotoprotetor. Esse sol é um sol que bronzeia, que provoca fotodano e que também provoca o aparecimento do câncer de pele. Certo. O sol, entre 10 horas e 3 horas da tarde, ele está mais intensamente associado com o câncer de pele, mas esse também está associado. Tá certo. E para quem se expõe às grandes exposições com determinação de queimadura, de aparecimento de bolhas, essas pessoas são predispostas, se têm pele clara, olhos claros principalmente, ao câncer melanoma. Doutora, muito obrigada pelas informações. A doutora Mexiane Mendes está participando, gente, hoje e amanhã no IMIP de um simpósio sobre dermatologia. Esses são assuntos que vão ser tratados. Ela, inclusive, está organizando um livro que fala da dermatologia, né? Do nascer ao envelhecer. A gente volta para o estúdio, Vanessa. Obrigada, Bianca, pelas informações. E a gente segue aqui a nossa conversa com o doutor Alexandre Azevedo, que é psiquiatra, pesquisador do sono, pesquisador da Universidade de São Paulo. Doutor Alexandre, a gente viu aí o assunto grávidas. Por que essas mudanças no sono? Por que no começo da gravidez a mulher dorme demais e por que já no fim não consegue mais dormir direito? Essas mesmas mudanças hormonais que provocam melasma gravídico, eles também provocam a mudança do sono. Por exemplo, no primeiro trimestre, a progesterona que atinge um pico muito mais elevado para garantir o início da gravidez, ele é um hormônio que promove sonolência. Então é muito comum no início da gravidez as mulheres apresentarem sonolência diurna e aumento da necessidade de sono. Já no segundo e terceiro trimestre de gestação, as mudanças de sono que tendem à insônia dizem muito mais respeito às mudanças corporais. A dificuldade de encontrar uma posição adequada para dormir, o aumento da mama e se torna dolorido, por exemplo, em algumas posições, a necessidade aumentada de urinar no meio da noite, promovendo despertares. Então, a tendência muito maior no final da gravidez é a insônia. Para quem tem problema, dificuldade para dormir direito, dormir bem, esse sono reparador, qual a orientação do senhor? A melhor dica é higiene do sono. Então, ter disciplina sempre para iniciar e finalizar de uma forma rotineira o seu sono, ter um ambiente adequado de sono, ambiente que possa ser escuro, com isolamento térmico, ou seja, mantendo uma temperatura adequada, com isolamento acústico, que seja um ambiente favorecedor em termos de som para dormir, eliminar qualquer tipo de estímulo luminoso da televisão, do computador, evitar muitas vezes fazer leituras à cama. Para um indivíduo que tem dificuldade para iniciar o sono e ele gosta de iniciar seu sono com a leitura, a gente sugere que essa leitura seja feita fora da cama, utilizar o ambiente da cama para dormir. Ou seja, o quarto tem que ser para dormir, não para ler, assistir televisão, tem que separar bem isso. Para o indivíduo que tem dificuldade para dormir, sim. Para a maioria da população, não. O quarto pode ser um ambiente, muitas vezes, de trabalho. Mas para o indivíduo que tem dificuldade para dormir, seja em quantidade de horas, seja em qualidade, precisa fazer essas modificações. Bom, doutor Alexandre Azevedo, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, está aqui no Recife para participar de um congresso para estudantes e profissionais na Associação Médica de Pernambuco, hoje a partir das 7 da noite. Doutor Alexandre, muito obrigada pelas informações. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Vanessa.